Boa noite. Bem-vindo ao nosso quadro Espiritismo com Cristo, o Evangelho no mundo, o Evangelho no seu lar, Evangelho no seu coração, Evangelho na sua vida. Convidamos você a participar conosco da leitura maravilhosa dessa receita infalível que Jesus nos trouxe para que a gente possa caminhar no caminho do amor, do bem. E hoje aqui junto com a Débora. Bem-vinda, Débora. Você falou um boa noite tão William Bonner. Boa noite. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. É muito gratificante, né, a gente fazer parte desse projeto, que é o podcast Espiritismo com Cristo, do Centro Espírita Cristão. Né? A gente tem aqui um orgulho muito grande de poder levar a palavra do Evangelho, a palavra do Cristo, o Espiritismo para as pessoas. Né? Como a Carla sempre diz, venha participar conosco. Não somos donos da razão, somos estudiosos, aprendizes do Evangelho. Estamos aqui buscando compreender os ensinamentos do Cristo e tivemos a oportunidade de estar fazendo parte desse quadro maravilhoso. E aí, se você se sentir à vontade, vem aqui nos ajudar, vem aqui nos esclarecer. É claro que uma pessoa tem sempre uma visão um pouco diferente da outra. De repente eu entendo de uma maneira, a Débora de outra, a Carla de outra, porém as nossas visões jamais devem perturbar os ensinamentos do Cristo, até porque o que ele deixou é uma receita infalível. A gente só está chamando as pessoas aqui, convidando quem quiser vir agregar, fazer parte, nos trazer novas ideias. Fiquem à vontade. Exatamente. Sinta-se à vontade, é sempre o convite está aí. Se você espírita quer vir fazer aqui com a gente, nos procure, envie sua mensagem, a gente vai ficar muito feliz de estar recebendo. Então, vamos. Eu convido a todos Abertura. vocês aí, no aconchego do seu lar, do seu carro, onde você estiver, numa condução, no trem, no metrô. Sente aí com conforto, se arrume a sua postura. E não esqueça de colocar um copinho com água para que a espiritualidade fluidifique ao longo da discussão desse livro aqui. Convide seus familiares, seus amigos. Mande o link dessa conversação aí no grupo dos amigos, no grupo da família. Não deixe ninguém de fora, pois é Jesus quem nos convida a nos melhorar, a estudar e abrirmos o nosso campo mediúnico, abrirmos o nosso conhecimento para aquilo que Deus nos convida, que Deus nos oferece. Deus está de braços abertos o tempo todo nos convidando para esse reino de amor que Ele tem pronto para todos nós. Cabe a nós buscar, cabe a nós estudar, nos instruir e passar adiante aquilo que Jesus nos trouxe. Então agora eu te convido a fechar os olhos, a mentalizar aquela imagem serena, mas aquele sorriso meigo do Cristo se achegando, te dando um abraço, trazendo para dentro do seu lar muito amor, muita luz, trazendo para junto dos seus familiares a paz. E juntos nessa vibração maravilhosa, nessa energia positiva, daremos início então à oração que ele nos trouxe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vou ter um passe. A gente tem o hábito de falar, esse daqui também é um passe, né? O Evangelho também é um passe. A água fluidificada, né, que você bebe ao fim da leitura, também é um passe. O que a gente chama de fluidoterapia também é um passe. Por isso que muitas vezes, quando você termina a leitura, você já está de outra forma. Mais leve. Mais leve. Então, vamos lá. Dando continuidade ao episódio anterior,
Nós estamos lendo o que a vossa mão esquerda não saiba, o que a vossa mão direita. O que dá a vossa mão direita. E iniciamos hoje a leitura dos itens 13 e 14. Então vamos lá. Chama-me a caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou a objetiva que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e o coração angustiado venho vos dizer: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido coragem. Há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus está aí. Sois suas amadas. Sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que, se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio. Como a me pedir para proteger esse pobre pequeno ser, que não tomava num seio estéril senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria. Não ousando eles, que jamais me indigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho me fiz mendiga por eles, e vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não tereis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e vos forneço a árvore de vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore a Deus, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segue-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede corajosos, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, Leão, 1861. Item 14. Há várias maneiras de se fazer a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado e depois se disfarça de tantas maneiras. Pode-se ser por caridoso, mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns com os outros e se perdoando as fraquezas, e tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo menos esclarecidos a crerem, isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres. Esses deserdados do mundo,
mas recompensados por Deus. Se sabem aceitar as suas misérias sem as murmurar o que depende de vós. Vou me fazer compreender, por exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Trabalham depressa, depressa. Os dedos são ágeis. Vede como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? O que elas veem se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nas criancinhas, que neste inverno terão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num dia desses, quando a neve tiver coberto a terra e murmurardes dizendo, Deus não é justo? Porque a vossa palavra habitual, a vós que sofreis. Então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituirão em operários dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham. Assim, e vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras o encorajamento. Veja as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará. Cáritas, Leão, 1861. Bom, Cáritas fala muito sobre as mulheres, né? E o sofrimento perante elas e perante a própria família. É interessante porque, por exemplo, das quase 60 famílias que nós temos cadastradas, todas as pessoas que vieram pedir ajuda no cristão foram mulheres. Todas são tem um homem. Os homens são Tem mais um orgulhosos. Homem, né? Todo o restante foram mulheres. Mulheres que chefiavam a família. Sim. Né? Foram elas que foram lá para dizer que estavam passando por necessidade, explicaram a necessidade, que falaram sobre as crianças e foram lá pedir ajuda. Tem uma estatística do IBGE que diz que mais de 50% dos lares brasileiros são regidos por mulheres. Elas são, né, as responsáveis, porque muitas vezes não deu certo com o companheiro, quando descobriu que estavam grávidas, abandonou, por um motivo ou por outro, sumiram. Muitos não pagam uma pensão que deveriam pagar, né? Deixam os filhos relegados à própria sorte, sabendo que a nossa sociedade ainda é uma sociedade paupérrima. Por mais que existam milionários no Brasil, a grande maioria tá na linha da pobreza. Então é necessário que a gente, mesmo nós que não temos grandes posses, tenhamos essa boa vontade de praticar a caridade, que é o que a Cáritas nos convida e que nos inspira com essas histórias que ela viveu lá atrás. Pois ela desde lá já fala que misérrimas mulheres e suas crianças passando fome já pediam ajuda. Enquanto os homens se preocupam em guerrear e fazer outras coisas erradas aí, as mulheres, aquelas mães verdadeiras, se dedicam a criar os filhos com as poucas condições que têm. E é muito penoso ver essa situação. Porque o nosso país é um país rico, é um país em que não era para ter ninguém passando fome nem necessidade.
porém a gente sabe que a partilha dos bens não é justa. Então fica muito difícil a gente ver que de um lado sobra, do outro falta. A gente não pode contar com o poder público, a gente precisa contar com nós mesmos, seguindo os exemplos do Cristo, seguindo aí as rogativas do Espírito Caritas, né? Que é um espírito maravilhoso, que a gente sabe que inspira realmente a gente a procurar fazer o bem para o nosso próximo. E quantos de nós já não pedimos ajuda? Se não foi para um alimento, foi para um agasalho, ou foi para um emprego, Sim. foi por uma oportunidade melhor de nos expressarmos melhor. Foi até, muitas vezes, pedimos a oportunidade de sermos respeitados. Porque sabemos que ainda há muito preconceito, ainda há muito julgamento. Desde que a gente parta daqui, onde a cidade não é muito desenvolvida, que a classe social não é a melhor, a gente é visto com olhos preconceituosos. E isso é falta de caridade, isso é falta de amor. É. Você vê a quantidade de mães que saíam, né, das suas casas, das suas terras, e migravam para os centros da cidade, né, em busca de melhores condições, e elas abandonavam tudo para conseguir melhores, para conseguir trabalhos, para conseguir sustentar seus filhos. E a gente está falando de 1861, e ainda hoje, na atualidade, nós vemos o mesmo cenário. Mulheres com suas crianças, né, procurando o alimento e só encontrando portas fechadas. Sabe? E isso em qualquer nível, não só daquela mulher, né, da periférica, que não tem condição em extrema vulnerabilidade, né, mas até a mulher com mais instrução. Então você percebe a falta de beneficência, a falta de indulgência e a falta de caridade com a mulher. Sim, a mulher é muito estigmatizada, né? Vemos hoje aí a falta de amor com as mulheres, tantos feminicídios. E como você disse, desde o passado as mulheres migravam das periferias para os grandes centros, buscando oportunidades de trabalho. A nossa cidade aqui, Carapicuíba, é vista como uma cidade dormitório, em que as pessoas saem de manhã para trabalhar e voltam de noite para dormir, e assim a semana inteira. E quantas mulheres não sofrem porque precisam trabalhar e não têm vaga em creches para deixarem seus filhos com segurança, sabendo que estão bem alimentadas, para poderem trabalhar com a cabeça em paz, trabalharem de fato e voltar no fim do dia. Sim. Então é muito difícil, a situação ela não é fácil. A gente está em 2026, mas o que mudou em quase 200 anos de que essa mensagem de Caritas foi transmitida para nós? A gente está em 2026 para 2061, isso falta o quê? 40 anos, 39 anos, né? Não é muito tempo. Pois é. E não mudou muito. A gente ainda vê, né, pessoas passando muita necessidade por falta de oportunidade. O poder público não toma as iniciativas de promover que as pessoas de baixa renda tenham acesso à educação, tenham acesso à cultura, Sim. aos seus direitos básicos, que é remédio, saúde, segurança. Como é que a gente pode falar também? Saneamento básico. Sim, é a história do banheiro. Se você for para regiões, né, cada vez mais afastadas, as crianças não conseguem ir para a escola. Porque para chegar na escola é impossível. E a mãe não tem condições, né? A mãe não consegue enviar essa criança para a escola. E aí, que futuro que ela vai ter? Aí, nessa hora, a gente tem que se perguntar, né? Aí, nessa hora, é a hora da cobrança. Novamente, vamos voltar naquilo que a gente chama de cobrança.
Será que aquele rico que Deus deu a oportunidade de nascer rico, de ter como administrar uma fortuna tão grande, não poderia fazer nada por aquela, né? Por aquela cidade tão longe da escola, que não tem escola, que não tem acesso, não tem estrutura? Os nossos próprios governantes, Débora, conseguem, se quiserem, com boa vontade, Exatamente. melhorar as leis, melhorar os projetos sociais para poder atender de fato todo mundo. Por que Sim, que um deputado, um senador ganha tão bem e o salário mínimo realmente é mínimo? A gente tem que pensar que esses deputados e senadores são funcionários públicos que nós votamos e colocamos eles lá. Quer dizer, somos os patrões, pagamos um salário altíssimo para os nossos exatamente. funcionários E o que nos ignoram, que nos ignora, que não atende, né, os preceitos que a gente gostaria que fossem atendidos, sim, que fizessem o mínimo. Que as pessoas fossem buscar um remédio, que tivesse esse remédio lá, que essas pessoas que estão sem condições de uma moradia, que tivessem uma moradia popular, mas que desse segurança, que não desabasse, que não fosse levado com a chuva, como a gente vê muitas vezes. E isso a gente sabe que hoje esses irmãos que se proporam a estar lá, não estão fazendo o que prometeram no plano reencarnatório. A gente, como espírita, sabe que por detrás de todas essas ações mal feitas, haverá algo a se explicar quando voltar lá. E é um erro você achar que o que você comete aqui em vida vai morrer aqui quando você for para o túmulo. É um erro crasso, porque o espírito é eterno e a gente se compromete, quando reencarna, a vir aqui fazer o nosso melhor. sim, Estamos fazendo? Desde o presidente, o governador, o deputado, o senador, o prefeito, né? Todos têm responsabilidades, assim como eu e você. sim. Todos. É a caridade moral. Não, e a pergunta é, né? A pergunta é muito simples. Não dá, quando a gente fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? Não dá pra gente praticar também uma coisa, falar uma coisa e praticar outra. Se eu sigo Cristo, se eu leio o Evangelho, eu pratico o Evangelho, as máximas estão aqui sobre caridade, beneficência e indulgência. Sobre, né, logo mais sobre piedade e tudo mais. Então, se eu sigo a Cristo, as minhas condições, as minhas palavras e as minhas atitudes são cristãs. E aí vem a máxima: reconheceis os cristãos pelas suas obras. Sim. E a caridade é a maior obra que uma pessoa pode fazer. A gente acabou de ler sobre isso. Então, quando as mães estavam lá costurando as roupas para o inverno, qual era a obra? A obra aquecer aqueles que não tinham condições de comprarem. E aqui o momento é propício. O verão acabou sexta-feira passada. Estamos no Exatamente. outono. Daqui 2, 3 meses estaremos no inverno, a estação mais fria, mais rigorosa. Então o momento é agora, de já planejarmos nossas ações. Quem puder, já faça uma campanha de arrecadação de agasalhos, de cobertores, né? Para Sim. poder E atender. aí, você vê, há pouco tempo atrás, a notícia, né, de pessoas morrendo de frio nas ruas. Dos cobertores sendo recolhidos e pessoas com frio. Não importa, né? Não nos cabe julgar, mas é aquilo que nós falamos. Além da prática, é você verificar o que está sendo feito. Porque não adianta nada você fazer uma campanha de cobertor, né? E o cobertor não chegar para a pessoa que vive na rua. Ficar na metade do caminho. Né? Não adianta você ir lá na caixa do metrô e depositar. Eu vi muito isso, né? Quando eu passava nas caixas de doação da campanha do agasalho, as caixas lotadas.
Eu falava, gente, e aí? Ninguém vai Ninguém vem levar falar. para quem precisa. Então, e aí chegava no fim do inverno, ninguém tinha ido recolher. E pessoas E com pessoas frio. com frio, Aí não tem como, né? né? Então, não dá pra gente fazer e não nos certificar, hoje em dia, que aquilo foi feito. Porque tem muita gente, e aí a gente vai entrar, então, vamos entrar naquilo que a gente fala dentro do espiritismo. Tem muita gente que tá ali com o irmão do lado, falando assim, vai, deixa pra lá. Não leva isso não. Deixa isso aí. Quanto mais você tá lá praticando a caridade, fazendo a luz chegar, você pode ter certeza que tem o dobro da escuridão para entrar. Então não adianta, às vezes a gente chama aquilo do mentor obsessor, né? O obsessor tá lá falando do Cristo, né? E ele é um obsessor. A gente precisa entender que quando a gente pratica a caridade, a gente se ilumina. E a gente se iluminando, a gente repele essa sombra, e a gente atrai para nós e para os nossos, para o nosso lar, ao nosso redor, sempre a luz, sempre o bem. Não que a gente deva fazer a caridade pensando no retorno. Devamos fazer a caridade por amor ao nosso próximo, por nos colocar no lugar daquele que sofre. E aí Deus é que sabe o que a gente merece. Mas que a gente possa olhar o nosso próximo com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado, assim como a nossa irmã Cáritas nos convida, que a gente possa se engajar de verdade. Agora é a hora. Então vamos encerrar com uma prece bem bonita. Sim, eu convido vocês mais uma vez a mentalizar nosso Mestre amado Jesus dentro dos seus lares, junto a seus entes amados. Mentalizem também nossos irmãos necessitados. E vou pedir a vocês agora um gesto de caridade maior. Mentalizem nosso planeta. Mentalizem esses países ainda em conflito, aonde muitos estão sucumbindo sob o estrondo das bombas. Que Deus coloque a sua mão e interrompa essas violências. Que Deus ilumine o pensamento e o coração dos homens que ainda portam armas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus. Gente, essa é a prece de Cáritas, esse espírito de luz maravilhoso que nos trouxe esse texto, e eu tomei a liberdade de orá-la. Eu voto por encerrar todos os episódios com Cáritas. Nossa Senhora! Deu até uma emoção, assim. Mas era isso, era pra você fazer Cáritas mesmo. Essa era a ideia. Então,
depois dessa prece maravilhosa. Quem não conhece é a prece de Cáritas. Ela foi psicografada numa noite de Natal, né? É uma prece muito bonita. E a gente vai deixar aqui o recorte, ela na íntegra, para depois para quem quiser conhecer mais a história dela. É isso. Muito obrigado pela presença. Espero vocês na próxima semana. Lembrando que todos os episódios são gravados aqui no Estúdio Shift, em Cotia, na Granja Viana. E esperamos vocês na próxima segunda. Até mais. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa semana com Jesus em seus corações, principalmente em suas ações. Fiquem com Deus.